Olá, dando continuidade ao estudo do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. No vídeo anterior, nós vimos ali algumas considerações, onde Allan Kardec destaca passagens do Novo Testamento onde Jesus, então, afirma claramente a questão da reencarnação. E na continuidade do capítulo 4, Kardec traz uma passagem que está no Evangelho de João, no capítulo 3, nos versículos de 1 até 12, que é o encontro de Nicodemos com Jesus. Então, ele faz várias considerações, Allan Kardec, mas eu preferi trazer hoje, a respeito deste encontro, o relato que está contido neste livro aqui. Isto. É o livro Boa Nova. É uma psicografia de Chico Xavier, de autoria do espírito Humberto de Campos. Esse livro foi publicado em 1941. E no capítulo 14 desse livro, trata justamente deste encontro. O capítulo chama-se A Lição a Nicodemos. Naturalmente, não vou ler inteiro, mas eu quero destacar alguns elementos e que tratam do que está descrito no Evangelho de João, não é? Onde há esse relato do encontro de Nicodemos com Jesus. Então, eu quero destacar aqui, porque eu quero tirar deste relato uma consideração a fazer sobre como entender os textos onde esse assunto aparece. Por que tanta dificuldade, né? Então, vamos ver. Após a saudação habitual, revelando as suas ânsias de conhecimento, depois de fundas meditações, Nicodemos dirigiu-se-lhe respeitoso. Mestre, bem sabemos que vindes de Deus, pois somente com a luz da assistência divina poderíeis realizar o que tendes efetuado, mostrando o sinal do céu em vossas mãos. Tenho empregado a minha existência em interpretar a lei, mas desejava receber a vossa palavra sobre os recursos que deverei lançar mão para conhecer o reino de Deus. O mestre sorriu bondosamente e esclareceu. Primeiro que tudo, Nicodemos, não basta que tenhas vivido a interpretar a lei. Antes de raciocinar sobre as suas disposições, deverias ter-lhe sentido os textos. Eu quero destacar esta frase, que exatamente está no centro da nossa análise aqui. Eu vou repetir, inclusive. Antes de raciocinar sobre as suas disposições da lei, né, deverias ter-lhe sentido os textos. Mas, em verdade, devo dizer-te que ninguém conhecerá o reino do céu sem nascer de novo.
Como pode um homem nascer de novo, sendo velho? Interrogou o fariseu, altamente surpreendido. Poderá, porventura, regressar ao ventre de sua mãe? O Messias fixou nele os olhos calmos, consciente da gravidade do assunto em foco, e acrescentou: em verdade, reafirmo-te ser indispensável que o homem nasça e renasça para conhecer plenamente a luz do reino. Entretanto, como pode ser isso? Perguntou Nicodemos, perturbado. És mestre em Israel e ignora estas coisas? Inquiriu Jesus, como que surpreendido. É natural que cada um somente testifique daquilo que saiba. Porém, precisamos considerar que tu ensinas. Apesar disso, não aceitas os nossos testemunhos. Se falando eu de coisas terrenas, sentes dificuldades em compreendê-las com os teus raciocínios sobre a lei? Como poderás aceitar as minhas afirmativas quando eu disser das coisas celestiais? Seria loucura destinar os alimentos apropriados a um velho para o organismo frágil de uma criança? Extremamente confundido, retirou-se o fariseu, ficando André e Tiago, empenhados em obter do Messias o necessário esclarecimento acerca daquela lição nova. Então, veja que interessante. Então, Jesus estava, naquela noite, acompanhado de André e Tiago, como vimos no texto, né? Mas por que esse destaque de João, evangelista, né, que escreveu o Evangelho? A pessoa de Nicodemos. Quem era essa pessoa, Nicodemos, para que ele tivesse tanta importância a ponto de ser relatado no Evangelho? Nicodemos, ele era uma pessoa um fariseu, que era membro do Sinédrio. Até aí, o Evangelho de João já tinha destacado. Um príncipe entre os judeus, de João, né, no capítulo 3, né, no versículo em que trata deste assunto. Ali ele diz assim, lá no versículo 1 do capítulo 3. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Mas qual a importância disso? O Sinédrio, havia o grande Sinédrio e o Sinédrio, ou uma Câmara Baixa, digamos. O grande Sinédrio, composto de 72 pessoas, e a Câmara Baixa, de 23 pessoas. Na Câmara Baixa, a composição era, na sua maioria, de saduceus, que não acreditavam na ressurreição. Já na Câmara Alta, no Grande Sinédrio, que era composto de 72 pessoas, a maioria era de fariseus, não é? Além dos fariseus, que acreditavam, fazia parte dos dogmas dos fariseus, a ressurreição, assim também os essênios, que eram um outro grupo da época, que também tinham a ressurreição como um entendimento pacífico, né? E a composição, a organização do Sinédrio tinha na sua liderança 3 pessoas destacadas. Uma era o chefe do Sinédrio, também chamado príncipe. Então você vê a importância de Nicodemos, era o chefe
do grande sinédrio. Depois havia o sumo sacerdote, que era a segunda pessoa também daquele, e um vice, uma espécie de vice-presidente. Eram os três que coordenavam as atividades do grande sinédrio, que era o principal organismo legislativo e até mesmo executivo. Eles tinham poderes totais sobre a comunidade judaica. Ali que as questões mais graves eram discutidas e resolvidas, sobretudo as questões religiosas. As questões de natureza política e civil, a maior parte eram resolvidas no pequeno sinédrio, não é? Na Câmara Baixa. Mas o grande sinédrio recebia as grandes questões e aquelas especialmente relacionadas com o interesse religioso. Então, os componentes do grande sinédrio eram pessoas que conheciam profundamente a Torá, os profetas, enfim, as casuísticas todas que envolviam os julgamentos de questões que os levava a consultar o Antigo Testamento, além dos textos outros, como o Talmud e outros textos paralelos que grandes sábios tinham feitos sobre a análise dos textos antigos, né? Então, o Nicodemos era esta pessoa, uma pessoa de grande conhecimento, profundo conhecimento da lei e dos profetas. E era uma pessoa muito bem formada de coração. Era uma pessoa generosa, extremamente respeitada e estimada pelo povo judeu. E ele foi ter a noite com Jesus. Ele não foi durante o dia para evitar conflitos, ele foi à noite. E então teve esse encontro com Jesus. Mas ele teve essa dificuldade. Jesus, era necessário nascer de novo para conhecer o reino de Deus. E ele saiu confundido, ele não conseguia entender essa coisa. Acontece que André e Tiago também, eles eram formados com conhecimento da sinagoga, dos sacerdotes, enfim. Eles eram pessoas que desde criança frequentavam as sinagogas, o templo, e os conhecimentos deles, a maneira de entender a lei, entender, enfim, a vontade de Deus era de acordo com o que era ensinado nas sinagogas, no templo. E eles ficaram interessados, eles queriam saber. Então Jesus descreve, mais adiante, nesse livro, uma conversa que Jesus teve com Tiago e André. Tiago fez uma pergunta e Jesus, então, explica, vai dar, então, destaque a como fazer a análise dos ensinos divinos para resolver as questões da vida. Veja só o que Jesus fala para Tiago. André estava presente, naturalmente. Também tu, Tiago, estás procedendo como Nicodemos, replicou Jesus com generoso sorriso. Como todos os homens, aliás, tens raciocinado, mas não tens sentir, sentimento. Ainda não ponderaste, talvez, que o primeiro mandamento da lei é uma determinação de amor. Acima do não adulterarás, do não cobiçarás, está o amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração e de todo o entendimento. Como poderá alguém amar o Pai, aborrecendo-lhe a obra? Contudo, não estranho a exiguidade de visão espiritual com que examinaste o texto dos profetas. Todas as criaturas hão feito o mesmo, diz Jesus. Investigando as revelações do céu com o egoísmo que lhes é próprio, organizaram a justiça
como o edifício mais alto do idealismo humano. Entretanto, coloco o amor acima da justiça do mundo e tenho ensinado que só ele cobre a multidão dos pecados. Se nos prendemos à lei de Talião, somos obrigados a reconhecer que, onde existe um assassino, haverá mais tarde um homem que necessita ser assassinado. Com a lei do amor, porém, compreendemos que o verdugo e a vítima são dois irmãos, filhos de um mesmo pai. Basta que ambos sintam isto para que a fraternidade divina afaste os fantasmas do escândalo e do sofrimento. Aí está a chave das dificuldades humanas nos dias de hoje. Se naquela época, para as pessoas mais cultas, sábias e entendidas da lei, era difícil entender o caminho que leva ao reino de Deus, como é o caso de Nicodemos, que era um sábio respeitadíssimo, um homem de bom coração, mas ele analisava os textos da lei de Deus, do Antigo Testamento, dos elementos para os julgamentos dos processos que vinham ali ao grande sinédrio. Eles utilizavam o quê? O raciocínio, a inteligência, articulando entendimentos daqui, palavras dali, frases aqui, pensamentos dali, como um quebra-cabeça, para resolver, através da inteligência, as questões humanas. Jesus vem adicionar, é preciso o sentimento. Emmanuel, ele coloca numa linguagem poética que há duas asas que conduzirão o homem ao reino de Deus, a da sabedoria e a do amor. Se faltar uma dessas duas asas, a do amor, que é o que falta hoje, convenhamos. Nós somos inteligentes o bastante na humanidade terrestre, mas está nos faltando o amor ao próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Esta parte está faltando. É como se nós estivéssemos com apenas uma asa querendo voar. Não consegue. Este é o elemento que falta. Jesus veio esclarecer. E Nicodemos não conseguiu compreender isso. Ele estava habituado aos raciocínios da lei, aos preciosismos da casuística, não é? Passou a vida inteira elaborando pensamentos e tudo em torno do raciocínio correto para não deixar passar nenhum ângulo das questões, mas esqueceu amar o próximo como a si mesmo, não é? O amor cobre a multidão dos pecados. Quando você trata duas pessoas e tenta convergi-las com o amor, a fraternidade deixa de ter o embate de duas posições. Há uma convergência fraterna, onde se trata as pessoas como irmãos e não como adversários. Este é o grande problema que estamos vendo hoje no mundo, não é? Estamos com muitos raciocínios, fundamentando muito as razões de um, as razões de outro, as posições de um, as posições de outro, e estamos esquecendo da fraternidade. Então, este ensinamento que Jesus passa para Nicodemos e ali para André e Tiago, são absolutamente apropriados para os nossos dias atuais, para a nossa vida particular, pessoal, para a vida da humanidade, da nossa comunidade humana. O objetivo do viver, nós sabemos, é progredir sempre, para desbravar dentro de nós o reino de Deus. E nós só poderemos desobstruir o nosso íntimo
para o aflorar do reino de Deus em nossa vida, utilizando não só o raciocínio, mas também o amor. Por isso é que no Espiritismo temos como lema, não é? Fora da caridade não há salvação. Já comentamos sobre isso. Mas aquela falta de entendimento da época, Jesus não poderia falar com a multidão. Você imagina falar aquilo? As pessoas não iam entender. Se Nicodemos, que era um sábio, não conseguia, por isso que ele, então, deixou a promessa que mandaria um outro Consolador, que haveria de esclarecer todas as coisas. Hoje a gente compreende a reencarnação como processo, a lei de causa e efeito como consequência de nossos atos e a necessidade de nos amar uns aos outros para nos libertar dos ciclos de sofrimento. Hoje a doutrina espírita esclarece aquilo que Jesus já ensinava naquela época. Então fica esta mensagem assim de lembrança para todos nós, né? Não só os raciocínios, não é? A respeito dos fatos que estão ocorrendo à nossa volta em nossos dias hoje, amanhã, depois, mas procurar sentir de acordo com o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, para que somente assim a gente consiga caminhar com segurança para o reino dos céus, para o reino de Deus, e conduzir os nossos próximos, os nossos entes queridos, juntamente conosco nessa estrada de luz que nos levará a Deus. No próximo vídeo vamos examinar mais outros elementos, mais outras questões decorrentes deste entendimento sobre a reencarnação, né? Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Até lá, então. Fiquemos com Deus.